prazer estar com todos vocês. E hoje é a primeira vez que eu vou fazer um curso presencial e também online, se fala, né? Ok, então vamos a orar e vamos a ver o que o Senhor quer nos falar hoje, tá bom? Por que não me acompanham com uma pequena oração e começamos, tá bom? Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado, Senhor, por esta noite, que o Senhor nos regala para poder aprender mais da Tua Palavra. Eu te peço de todo o coração que o Senhor fale conosco, Senhor, que a Tua Palavra, que é viva, Senhor, hoje possamos guardá-lo no mais profundo de nossos corações, Senhor, e possamos aplicá-lo a nosso dia a dia, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bíblico, no Apocalipse, eu preciso dar uma pequena introdução de como a Bíblia foi formada, de como a Bíblia foi feita. Então, e para isso eu preciso que vocês me possam prestar muita atenção. É a Bíblia. A palavra Bíblia vem do vocábulo grego que significa biblos, sim, biblos e biblos e de biblos que significa livro, sim. Então a palavra Bíblia vem de um vocábulo grego que se chama biblos, que significa livro, ok? Então, o que é essa Bíblia? Então, a Bíblia é um conjunto de 66 livros, sim? E não sei se vocês podem procurar comigo 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Eu tenho aqui em meu computador e vou ler para vocês, tá bom? 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura apto, tá bom? E eu vou repetir novamente o que é a Bíblia, tá bom? A Bíblia vem do vocábulo grego biblos, que significa livro, tá bom? Então a Bíblia é um conjunto de livros, sim? É um conjunto. Nós temos aqui 66 livros, sim? Temos 66 livros. Agora, 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nos fala que toda a escritura é inspirada por Deus. Nós estamos escutando, é a voz de Deus, tá? Então, 2 de Timóteo, capítulo 3, nos fala que toda a escritura é inspirada por Deus, sim? Agora, vocês sabem, eu quero perguntar a vocês sabem como é que a Bíblia foi formada? Como é que nós temos estes 66 livros? Escrituras. O cânon das Escrituras. O que significa cânon? Eu vou explicar assim muito simplesmente, tá? O cânon vem do grego, que significa cânon, tá? E essa cânon é uma regra em la qual os autores da Bíblia se han medido para ver que livros vamos a juntar, sim? Como os 66 livros. Então, o cânon é uma regra para ver que livros podem estar aqui em nossa Bíblia. ¿Está entendible? Sim? O cânon é uma regra, é uma forma de medir para ver que livros da Bíblia temos aqui, sim? Então, quando falamos do cânon, estamos falando que todos os livros têm uma forma determinada para nós saber que todos têm uma harmonia bíblica, sim? Harmonia bíblica. Então, quando você lê a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, você vê que há uma harmonia em el mensaje, o que se está falando, e então, por isso que é importante saber que o cânon da Escritura é uma regra, é uma forma de medir para ver que livros temos em nossa Bíblia. Está claro? Sim?
Ao final da aula, nós vamos fazer perguntas, tá bom? Como estamos fazendo o vídeo, então vamos deixar para o final, tá bom? Sim? Vamos continuar. Agora, como a Bíblia foi dividida e organizada? Como a Bíblia foi dividida e organizada? Então, a Bíblia foi organizada integralmente. A Bíblia não foi organizada integralmente em ordem cronológica. Muitas pessoas pensam que a Bíblia foi organizada cronologicamente, mas não é assim, tá bom? Os livros da Bíblia foram organizados priorizando o ordem narrativo, tá? A Bíblia foi organizando priorizando o ordem narrativo, não cronológico. Tá certo? Tá bom? Sim? A Bíblia não foi organizada cronologicamente. A Bíblia foi organizada por um ordem narrativo. Certo? Agora, na Bíblia nós temos duas partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. Sim? A palavra testamento. O que significa a palavra testamento? A palavra testamento significa aliança. Sim? A palavra testamento significa aliança. Por isso que nós temos um Antigo e um Novo Testamento. Temos a primeira aliança, que é com Abraão, e a segunda aliança, que é com Jesus. É interessante, né? Que a palavra testamento significa aliança. Sim? Até estamos bem? Sim? Estamos sendo devagar ou estou indo rápido? Estão indo bem? Sim? Continuamos. Agora, a palavra, como eu falei, o Antigo Testamento fala da primeira aliança que Deus fez com os homens, com Abraão, tá? E o Novo Testamento faz parte da nova aliança cumprida em Jesus Cristo, tá bom? Então, isso é muito importante nós saber. Por isso que há uma harmonia entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, sim? Agora, além de respeitar, agora, é importante isto, além de se respeitar a narrativa bíblica, a Bíblia agrupa diferentes estilos literários, sim? A Bíblia tem um linguagem literário muito variado, posso falar? Muito diferente, como por exemplo, tá bom? Encontramos muitos estilos literários, como por exemplo, o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores, os profetas menores, devidos os evangelhos, devidos à história da igreja primitiva, as epístolas, as cartas e revelação ou apocalipse. Então, na Bíblia encontramos diferentes estilos literários. Encontramos livros históricos, livros proféticos, livros como epístolas, que também significa cartas, sim? Então, quando você lê a Bíblia tem uma linguagem muito rica, sim? A Bíblia tem uma linguagem muito rico, muito variado. Então, quando você lê, não está lendo um livro, como posso falar, um livro aburrido. Aburrido tem essa palavra? Entediante. Isso. Então não é um livro que você vai abrir e vai ficar, olha, o que estou lendo? Não posso entender, não. A Bíblia é um livro muito diferente a todos os livros que tem no mundo. Por que numeramente uno? Porque é inspirado por Deus. E a segunda é porque tem um estilo literário muito, como eu falei, variado. Variado, sim? Tem muitos estilos. Então, a outra coisa, vocês sabem quantos livros temos na Bíblia? Muito bem, 66 livros, sim. Antes de ir ao sobre depois, mais para frente, nós vamos fazer um exercício,
sim? Que aí você tem que lembrar o que você pode se lembrar de todos os livros da Bíblia, tá bom? Aqui tenho aqui meu este material está ali e vamos a trabalhar juntos, tá? Então, a Bíblia tem quantos livros? 66. Então, a Bíblia é dividida assim: o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Quais são? Gênesis, Éxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá bom? Agora, livros históricos. Livros históricos que são 12 livros, poéticos que são 5 livros e proféticos que são 17 livros. E entre esses livros proféticos temos os profetas maiores e os profetas menores. 5 profetas maiores e 12 profetas maiores, tá bom? Em o Novo Testamento temos 4 evangelhos, um livro histórico, temos 21 epístolas ou cartas e por último, Revelação e Apocalipse. É muito interessante, né? Saber isso. Agora eu quero que vocês coloquem aí em suas notas. Vamos começar com Gênesis. Com Gênesis, tá bom? Gênesis. Sim. Gênesis. Gênesis vem da palavra hebraica que significa Bereshit. 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 Agora eu vou fazer a impressão e vamos a passar aqui minhas notas, tá bom? Então, Gênesis vem do hebraico que se chama Bereshit. E Bereshit significa princípio. Por isso, quando você lê no começo da Bíblia, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, em hebreu, isso é Bereshit, significa princípio. Agora, Gênesis também em grego significa origem. Tá? Gênesis em grego significa origem. Por isso que também é chamado o livro dos origens. Sim, a origem da criação, a origem da humanidade. Sim, é muito lindo. Sim. Agora eu quero ensinar a você o Gênesis 1:1. Vocês podem procurar comigo Gênesis 1:1 em suas Bíblias. Procurem Gênesis capítulo 1, versículo 1. Você que está em sua casa, também você pode procurar Gênesis capítulo 1, versículo 1. E vamos aprender esse versículo, Gênesis 1:1 em hebreu. Você gostaria? Sim? Aqui vamos aprender. Sim? Vamos aí. No princípio é Bereshit. No princípio diz Deus criou, não? No Bereshit, Bara, Elohim, sim? O que mais diz? No princípio Deus criou os céus e a terra. Então aí vem tudo junto. Bereshit, Bara, Elohim, Hashamai, Haeres. Tá bom? Aí vamos, de novo. Bereshit, Bara, Elohim, Hashamai, Haeres. Sí, Bereshit es princípio, Bara es creó, Elohim es Deus, Hashamayim es os céus, é o cosmos, todo o universo completo, Bet é que é um conector e Haeretz é a terra. Então, de novo, vamos já? Bereshit, Bara, Elohim, Hashamayim, Haeres. Interessante, né? Sim. Agora, a palavra Bara é a palavra criou. E quando diz que Deus criou, não é que Deus pegou uma coisa e deu forma, não. Ele falou e da nada tudo existiu. Sim. É Bereshit, Bara.
Bereshit, Bara, Elohim, Et, que es un conector, Hashamai, Bet, Ha, Eretz. ¿Sí? Ese es en hebreo. Es difícil, ¿no? Mas vamos a aprender. Quando vamos fazer o break, eu quero que vocês vão decorar. Tá bom? Vamos continuar. Agora, quem é o autor do Gênesis? Quem é o autor do Gênesis? Agora, tem muita controvérsia, é um tema muito controversial, mas a própria Bíblia nos diz em Éxodo capítulo 17 e 14, a própria Bíblia não define quem é o autor do Gênesis, mas pelos versículos em Éxodo capítulo 17 e Marcos em capítulo 7, a própria Bíblia nos dá a entender que o autor do Gênesis é Moisés, tá bom? Sim, o autor do Gênesis é Moisés. Não é homem nenhum. Oi? Não foi homem nenhum que falou de Moisés, né? Aham. Só pelas referências bíblicas que nós encontramos, a própria Bíblia nos dá a saber que é Moisés, quem também escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, não? Que é o Pentateuco, tá bom? A data, não mais ou menos assim a data é a aproximação, não é exato, tá bom? Se não vamos falar, o Anthony falou o dia, o mês, o ano que tudo foi feito. Não, eu não estou falando isso, é uma aproximação. Então, da criação até o nascimento de Abraão, são aproximadamente 2165 anos antes de Cristo. Tá bom? Da criação até o nascimento de Abraão, são aproximadamente 2165 anos. Tá? Muitos anos, né? Agora, de ali até a morte de Josué, aproximadamente 1804 anos antes de Cristo. Então, todas essas datas são aproximação, não é exato, tá bom? O lugar, onde é o lugar que se desenvolve, que vemos que se desenvolve a história de Gênesis. Os eventos de Gênesis cobrem toda a parte geográfica de Mesopotâmia, sim, a antiga Mesopotâmia, onde encontramos as grandes cidades como Canaã, as grandes cidades como Egito, que foram países em verdade, né? Que foram grandes países, sim. Então, o lugar de Gênesis, mais ou menos onde se desenvolve geograficamente, é a antiga Mesopotâmia, tá bom? Agora, em Gênesis encontramos, como posso falar, o Gênesis se divide em 2. Vocês têm do primeiro capítulo até o capítulo 11, é a criação e a origem da humanidade. Do capítulo 1 até o capítulo 11, vemos a criação e a origem da humanidade. Do capítulo 12 até o capítulo 50, nós encontramos a história dos patriarcas. Sim? Do capítulo 12 até o 50, nos falam sobre a história dos patriarcas. Sim? Então, em quantas partes se divide o livro de Gênesis? Duas, né? A ver, quem já decorou? A criação e a origem da humanidade e a história dos patriarcas. Sim? Desde o capítulo 1 até o capítulo 11 é a criação e a origem da humanidade, e do capítulo 12 até o 50 é a história dos patriarcas. Agora, a criação e a origem da humanidade. Agora vamos fazer como subdivisões, tá bom? Aqui vamos ver dos primeiros capítulos, capítulo 1 ao capítulo 11. A criação e a origem da humanidade. O que encontramos dentro desses capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 11? Nós encontramos, primeiramente, a criação. A criação, que é o capítulo 1 e o capítulo 2. Sim? Agora, o que mais vemos? Do capítulo 3 até o capítulo 5, vemos a queda do homem. Sim?
Do capítulo 6 até o capítulo 9, nós vemos o dilúvio, sim? Agora eu vou explicando um tras um, tá? Não de uma maneira como... eu vou explicar de uma maneira objetiva, não muito isso. Então, do capítulo 10 até o capítulo 11, vemos a dispersão das nações, sim? Ou também conhecido como a Torre de Babel, tá bom? Então, dos primeiros 11 livros, dos primeiros 11 capítulos, encontramos subdivisões: a criação, a queda do homem, o dilúvio e a dispersão das nações. Estamos bom aí? Estamos bem aí? Sim? Sim? Agora, vamos ver a criação. Vocês querem procurar em suas Bíblias? Vamos ao livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Diz, eu ensino a vocês, né? Que diz Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Primeiramente, nós primeiramente temos que decorar o versículo Gênesis 1:1 em português primeiro, tá? Vamos a ver, vocês querem ler junto comigo? Forte? No princípio, Deus, Céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. Sim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Dentro do capítulo 1 e 2, vemos que diz que a terra se formou, que a terra estava desordenada, e estava sem forma, estava vazia, não tinha nada, sim. Mas em Gênesis 1:1 diz que Deus criou. Quando diz que criou, Ele criou de nada. Por isso que vemos em versículo 2 que a terra estava sem forma, a terra estava vazia. Agora, diz, e as trevas, diz, versículo 2, e era a terra sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. É interessante porque o que nós vamos saber também é que vemos ao Espírito de Deus movendo-se sobre sua criação, tá bom? É Deus também através do Espírito Santo também sendo parte da criação, tá bom? Então, este é algo que nós temos que entender. Por isso que eu estou falando repetidamente, que Deus criou de nada. A terra estava sem forma, estava vazia. E quando tem um ponto final aí, o que dizer esse ponto final? Não tem tempo, né? Isso. Medida de tempo do capítulo 1, do versículo 1, do 2. Então, os próprios científicos falam, eu não sei se em espanhol se fala a primeira lei da termodinâmica. Como se fala aqui a primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica, criada por o científico Einstein, sim, ele fala que, os científicos falam, os que não são, o que não creem na criação, eles falam que de uma explosão a Terra se formou. Mas um científico chamado Einstein, ele fala o seguinte, que do desordem, de sem forma, não pode ser criado nada. Não pode ser criado nada. Se a gente mesmo começa a bagunçar aqui e vem em 2 horas, você vai acreditar que tudo isso aqui vai ficar organizado? Não. Então, a própria ciência fala que não é possível que a criação do mundo seja de uma explosão. Não. Por isso que aqui empezamos, no princípio Deus criou. Deus tem o poder suficiente para criar as coisas de nada e começar a dar forma, sim? Essa lei se chama a segunda lei da termodinâmica, sim? Criada por o científico Einstein. Agora, a criação, o que vemos que Deus criou primeiro? Luana, você que está na escola aí, escola
o céu e a terra, que mais, velho? Outro. O céu e a terra. Uhum. Aham, dia e noite. A luz. Uhum. Não precisa desse em ordem. Aqui vamos aprender juntos, tá bom? Então, o que você pode ressaltar em sua Bíblia quando diz no versículo 3, disse Deus. Disse Deus. Você vai ver que essa frase se repite uma tras vez. No versículo 3, no versículo 6, no versículo 9. E uma atrás vez, Deus vai dizer, disse Deus. Deus fala e as coisas existem. Sim? É Deus falando e as coisas vão tomando forma. Então, do capítulo 1 até o capítulo 2, vemos a criação, tá bom? Agora, o que acontece no capítulo 3 e no capítulo 5? O que acontece? O que acontece é a queda do homem. Mas eu quero que vocês possam ver que quando Deus cria, depois de criar tudo, os céus, a terra, Ele cria por último, o que cria Ele? O homem. Mas quando Ele cria o homem, Ele não disse, ele disse que ele não fala simplesmente que era bom. Ele disse que era bom em grande maneira. Quando Deus cria o homem, ele fala assim, Deus criou o homem de grande maneira. Por quê? Porque Deus fez ao homem a imagem e a sua semelhança. É o mais parecido com nós. Por isso, quando Deus cria os primeiros homens, que é Adão, e depois da costela cria a Eva, é por isso que Deus fala que ele estava feliz de grande maneira. Quando Deus cria o céu e a terra, ele fala que é bom. Mas quando Deus cria o homem, ele fala bom em grande maneira. Ele fica muito mais feliz. Sim, por quê? Porque vamos saber que toda a criação, ele vai deixar sobre a autoridade de Adão, do homem. Essa não é uma bênção? Então, a criação é a primeira bênção que a humanidade recebeu. Sim? A criação é a primeira bênção que a humanidade recebeu. Então, mas o que acontece depois que Deus cria o homem? Ele lhe coloca em um jardim chamado o Éden. Mas o que acontece aí também? Deus tem dois árvores. Sim. Um que era qual? O conhecimento do bem e do mal. E o outro? Da vida. Sim. Mas ele dá como posso falar? Uma ordem para ele. Não? Você não pode pegar qual? O fruto do árvore da vida. Sim. Mas o que acontece com o homem? O homem decide por si mesmo desobedecer à instrução de Deus e por ele mesmo dá as costas a Deus e decide fazer o que ele quer, tá? Agora, para que vocês possam ver aqui, muitas pessoas falam, Deus nos criou como pessoas como robô, né? Como pessoas que não pensam por si mesmo, que Deus pode fazer com ele o que quiser, não. Deus criou Adão e depois a Eva com um conhecimento. Eles podiam exercer seu livre arbítrio. Eles podiam decidir obedecer ou desobedecer. Mas o que aconteceu com eles? Eles decidiram desobedecer. Eles decidiram achar sua própria verdade, né? Eles decidiram dar sua própria instrução. Mas o que acontece no mesmo dia de hoje?
o que nós temos aqui na Bíblia é a instrução de Deus para toda a humanidade. Mas as pessoas não querem instruções, porque eles acham que quando você conhece a Deus é muito chato, é muito aburrido, mas não é assim. É tudo o contrário, tudo não é assim. É ao contrário, Deus nos quer abençoar, Deus nos quer instruir para nós para nós poder compreender qual é o plano de Deus para nossas vidas. Então, de capítulo 1 até o capítulo 2 temos a criação. Do capítulo 3 no capítulo 5 temos a queda do homem. Agora do capítulo 6 até o capítulo 9 temos o dilúvio. E no capítulo 6 vemos um homem que se chama Noé. Do capítulo 6 até o capítulo 9 vemos que a humanidade inteira não quer saber nada de Deus. A humanidade diz que a maldade, a própria maldade do homem chega até os céus, que Deus ele fica muito triste. Sim. Quando fala a palavra arrependeu, ele não está falando que Deus se arrependeu de criar-nos a nós como nós estamos entendendo. Como eu me arrependi como por exemplo, eu não sei. Não é a mesma coisa que Deus está falando. Ele está falando, quando ele fala arrependeu, é que ele ficou triste, porque a própria humanidade deixou de escutar a eles mesmos. Não é que ele se arrependeu de criar a nós, não. Ele nunca se arrepende de... É mais fácil ele destruir quando errou, acabou. Isso, mas Deus não faz isso. Não, ao contrário. Ele vê um homem chamado Noé. E disse que Noé encontrou graça em Deus. E Noé, para o lugar onde ele vivia, o contexto social onde ele vivia, era muito difícil. Você pode imaginar a maior depravação moral da humanidade. Nessa época, né? Sim. E agora nós estamos longe disso. Sim, é pior. Nós estamos longe disso. Está subindo. Mas tinha um homem aí chamado Noé. E Noé achou graça delante de Deus. E isso é importante também. Por quê? Porque ainda nós vivendo em uma vida, em uma sociedade caída, é uma sociedade com um alto imoralidade grande, é possível viver agradando a Deus. Sim? E Noé fez isso. Então Noé recebe a instrução de Deus de criar uma grande arca. Sim? E aqui tem algo muito interessante. Vocês sabiam que a arca, as dimensões da arca, estou falando certo, né? A arca são usadas hoje em dia para poder criar as plataformas onde os aviões, os helicópteros descem no meio do mar. Como se fala isso? Plataforma? Porta-aviões. Sim. E a arca, as dimensões da arca são construídas os porta-aviões são construídos com dimensões da arca. É interessante, É um negócio tão antigo, que é tão atual hoje. Agora, tem outra coisa interessante. Se vocês procuram no Google, o dilúvio é um acontecimento mundial. Tem histórias antigas de países, desde o Oriente Médio até o Ocidente, que o dilúvio existiu. O dilúvio não é uma história, não é uma legenda, não. O dilúvio existiu. Tem história dos próprios países que eles falam que o dilúvio existiu. E ainda que eles não estão registrados aqui na Bíblia. Sim, isso é interessante também. Agora, outra coisa. Depois que acontece o dilúvio, depois que Deus deixa que a família de Noé seja preservada viva, acontece algo, a dispersão das nações. Novamente, novamente a humanidade dá as costas a Deus e
quiere crear, quiere se colocar em posição de Deus, sim. Boa noite. Boa noite. Então, vamos a começar com a segunda parte da aula. E eu vou precisar, você que está em casa, vamos fazer se chama quebra-gelo, né? Então, o curso se chama Panorama Bíblico. Eu preciso que a gente vai começar a decorar os livros da Bíblia. Né? E algo interessante para que vocês saibam disso, né? As crianças, os hebreus, os de Israel, as crianças, desde os 8 anos de idade até os 10 anos, eles decoram o Antigo, até o Antigo Testamento. Sim? Então eles decoram livro por livro. Não só o nome do livro, tá? Eles decoram os livros. Olha, é muita coisa, né? Então, nós vamos a seguir esse exemplo. E eu preciso que você tenha em casa, pegue um papel e a gente vai, como a gente dividiu o livro, né? A gente dividiu em quantas partes? Não, perdão, vamos a colocar nesse papel os nomes dos livros da Bíblia segundo sua estilo literário, tá bom? Como por exemplo, temos o Pentateuco, certo? O Pentateuco, o histórico, depois temos os poéticos, depois temos os profetas maiores, os profetas menores, os evangelhos, os históricos, as epístolas, que também conhecidas como as cartas de Paulo, e o Apocalipse ou Revelação, tá certo? Então, você que está em casa, eu preciso que você pegue uma folha e vamos começar colocando os nomes da Bíblia em ordem, tá bom? Em ordem do estilo literário, mas eu vou ajudando vocês, tá? Nós estamos aqui na aula, a gente vai se juntar, vamos dividir em 2 grupos. Aqui tem um grupo, sim, mas vocês não precisam da sua Bíblia, tá? Tem que fazer. Oi? Sem copo. Sim. Ok, este é um grupo, junta-se ali, este é um grupo e este é outro grupo, tá bom? Ok, só são 2. Gente, só temos 2 minutos, tá? 2 minutos. Não, perdão, 5 minutos. 5 minutos? Muito. 5. Isso é, pode ajudar a sair? Peraí, vou colocar o tempo. Quanto tempo? 5 minutos. Vamos lá. Peraí, não começa ainda não. Pode colocar não. Fechando o vídeo aí, fechando o celular. 5 minutos. 1, 2. Quem escreve mais rápido tem que ir mais rápido. 1, 2, 3 e já. Eu vou dar mirando aqui. Aqui está separado por livros, né? Ok, gente, não, ele fica com vocês aí. Então, aí, se pode mirar aqui. Esse fica aí com vocês. E a gente juntos vamos a completar, tá bom? Certo? Tá?
Então, a gente tem os primeiros 5 livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Então, Gênesis, Éxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Quem fez assim? Foi? Valeu, muito bem. Agora sim. Agora, os livros históricos, tá? Livros históricos. Josué, Juízes, tá bom aí? O que mais? Primeiro, Ruth, Reis. Mas vamos em ordem, tá bom? Josué, Juízes, Ruth. Primeira e segunda de Samuel, certo? Primeira e segunda de Rei, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esther. Tá bom? Completo? Pode colocar ali. Então, de Josué a Esther é livros históricos. Isso. Deixa eu anotar, senão... Tá? De novo. Josué, Juízes, Ruth, primeira e segunda de Samuel, primeira e segunda de Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Certo? Tá? Agora, livros poéticos, tá bom? Esse estilo poesia ou poético. Salmos. O que mais? Provérbios. Eclesiastes. E isso, muito bem. Agora, profetas, os profetas, tá? Maiores. Primeiro maiores. Isaías, Jeremias, que mais? Lamentações, que mais? Ezequiel, último, Daniel, muito bem. Agora, profetas menores. Aí sim. Tá bom, esse tá bom. Oséias, né? Oséias, Joel, Amós, que mais? Obadia, esse é difícil pronunciar, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, que mais? Sofonias, Ageu e Zacarias. O mais fácil agora, tá bom? Os evangelhos, sabe? Quem sabe? Está fácil, né? A ver. Mateus, Marcos, Lucas. Muito bem. Já estamos chegando. De novo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá bom? O que mais sigue? Que mais? Atos, que entra em histórico. Certo? Agora as epístolas ou cartas. Tá bom? Agora sim, a ver, vocês. Lembrem-se ali. Tessalonicenses, Colossenses, Efésios, Coríntios, Romanos, Timóteo e Tito. Muito bem. E falta um. Tiago. Tá bom? E falta um mais ainda. Mas falta o último livro. Revelação. Então, amanhã eu quero que eu preciso fazer isso, tá? Amanhã eu preciso que você procurem Gênesis, Éxodo, Levíticos. Vamos, aqui, livro histórico. Josué, o que mais? Juízes,
jueces, né? Como se pronuncia? Jueces? Juízes. Que mais? Ruth. Que mais? Samuel. Reis. Quando é Samuel primeira e segunda, né? Reis primeira e segunda. Crônicas. Crônicas, que mais? Esdras, Neemias e Esther. Tá bom? Agora, que mais? Os livros, os poéticos. Aqui. Pode colocar aqui. Jó. Você decorou. Jó. Salmos. Provérbios. Eclesiastes. E Cantar. Cânticos, né? Tá bom. Então, aí olha, você já está decorando os livros da Bíblia, viu que não é impossível, é fácil. Agora, eu quero que você faça isso em suas casas, tá bom? Tá? Certo? Aí não vai ser decorado, né? Então, você pode pegar na folha assim, colocou na mão assim, e pode escrever, tá? Para que seja muito mais fácil. Quando eu fiz a escola bíblica, o mestre fez assim, colocou na mão e tenho que decorar cada livro da Bíblia, segundo o estilo literário, tá bom? Está fácil? Está fácil mesmo? Sim. Tá? As suas caras não estão? Ok. Vamos a continuar. A gente ficou onde? A minha esposa passou pelo WhatsApp. Deixa eu? Passou? Sim? Passou? Podem procurar? Sim, a gente ficou onde? Ela só mandou o convite. O convite? Pra gente entrar no grupo. Tá. Podem aceitar ali. Então, o que significa a palavra Bereshit? Princípio. O que significa a palavra Gênesis em grego? Origem. Origem ou começo, tá certo também. Origem ou começo. E quem é o autor do Gênesis? Moisés, tá? Biblicamente é Moisés, tá? Em quantas partes dividimos o livro de Gênesis? Duas partes. General. Duas partes. De 1 ao 11 ao 50. O que a gente acha do versículo 1 até o 11? É que a gente vê a criação e a origem da humanidade, certo? Combinado ali? Do 12 até o 50. A história dos patriarcas, certo? Agora a gente estava vendo sobre a primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 11. Aconteceram 4 eventos importantes, sim? A criação, a queda do homem, o dilúvio e a forte dispersão das nações, ou também conhecido como Torre de Babel. Muito bem, olha, muito bem, isso aí. Então, a gente viu até o dilúvio, tá? Agora a gente vai ver a Torre de Babel. O que aconteceu na Torre de Babel? Tem um homem chamado Nimrod. Sim. Este homem Nimrod, ele teve a ideia de fazer uma grande torre. Sim. Ele queria alcançar até o céu. Chegar mais perto do céu. Mas o que ele queria também é ser igual a Deus. E não é muito interessante que até o dia de hoje o poder do homem querer chegar até o mais acima possível? Sim. É o mesmo desejo que a humanidade tem até o dia de hoje. Então, o que
o que mandou ele a construir? Uma torre. Agora eu quero que prestem atenção. O homem chegou na lua, né? E a bandeira lá balançando. É. Não tem vento. Agora, se vocês prestam atenção, se vocês viajam para Centro-América, por exemplo, o país de México, né? México. O que é conhecido ali? Aí tem umas pirâmides. Oh, aqui prestem atenção. O que tem ali? Umas pirâmides das Aztecas. Sim? E também é em forma de uma pirâmide. Quando você vai para o Peru, que é o meu país, também tem uma pirâmide que está ficado em Machu Picchu, em Cusco. Tá? Quando você vai também ao Egito, você que encontra uma pirâmide. Quando você vai para a Turquia, que também é perto dali, que você também encontra uma edificação de uma pirâmide. Aqui algo interessante, quando começou a dispersão da humanidade, a primeira coisa que eles lembraram foi a primeira construção que existiu. Por isso que você, quando vê de uma maneira geral, as edificações em todo o mundo tem umas pirâmides. É interessante? Sim? É por isso que a Torre de Babel é conhecida como a dispersão da humanidade. Agora, não somente isso, Deus como dispersou a eles? Em seu? Falando em línguas. Foi uma confusão de línguas. Cada um começou a falar de uma língua diferente. Eu falo espanhol, você fala português, aqui fala inglês. Então, aí começaram a falar de todas as línguas. Uma explosão de línguas. Uma explosão de línguas. É por isso que hoje em dia temos essa diversidade de línguas, certo? Então, por isso que muitos arqueólogos falam isso, que a primeira edificação que o homem lembrou depois da dispersão da humanidade foi a ideia de uma torre. Por isso que você encontra em cada lugar do mundo uma torre. É interessante, né? Agora, o que também aconteceu depois da dispersão? Chegamos ao capítulo 12, né? Ao capítulo 12, que a gente encontra? Aqui estamos passando já à segunda parte, né? A segunda parte que é a história dos patriarcas. E aqui temos uns homens conhecidos. Primeiramente é Abraão, Isaac, Jacó e Josué. Agora, quero que procurem sua Bíblia a Gênesis capítulo 12, versículo 3. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Gênesis 12, versículo 3. Quem quer ler forte para todos nós? Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ok. Disse aqui, abençoarei aos que os abençoarem. Que mais também disse, amaldiçoarei aos que amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Você pode ressaltar em sua Bíblia isso? Porque o versículo Gênesis 12, 3 é uma profecia. Eu posso chamar assim, porque está falando sobre a bênção que ia venir da genealogia de Abraão, até chegar até o Messias. Quando ele está falando aqui que por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados, essa bênção estava fazendo referência a Jesus. O que aconteceu no capítulo 3 até o 5? A queda do homem. Então, aí estava esquecendo algo aí interessante, que é que depois que Adão e Eva, eles decidem desobedecer conscientemente a Deus, a história não acaba ali, não.
Deus tira eles do Éden e los leva para outro lugar para trabalhar a terra. Então ele fala para a serpente, que é o Satanás, falando ele que ele será pisoteado. Eu quero que vocês voltem novamente, porque vamos ouvir. Procurem aí Gênesis 3. Gênesis 3, 15. Que ele é forte, sim. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15, para nós ter uma ideia, Gênesis 3,15, os professores que ensinam teologia, eles falam que esta é uma cristofania, tá bom? Porque faz referência sobre Cristo. É também considerado como uma profecia, que também faz referência a Jesus. Quando fala aqui, o Gênesis 3,15, que diz, e diz, porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, esse ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Está fazendo referência à morte que vai ter Jesus, onde que o Satanás achou que ia matar a Jesus na cruz, mas o que aconteceu com Jesus ao terceiro dia, ele ressuscitou. Por isso que fala que ele mordeu o calcanhar, mas o que fez Jesus? Pisou a cabeça. É uma morte, tu pode falar, uma morte direta, uma morte não fatal, né? Acabou a cabeça. Acabou com ele. Quando Jesus ressuscitou, quando ele foi na cruz e morreu por nossos pecados, e ao terceiro dia ressuscitou, ele venceu. Ele venceu. E aí acabou tudo para nós. Algo também para o Satanás, perdão. Algo interessante também, o que acontece quando Adão e Eva desobedecem e Deus tem que tirar eles de Edém? Deus fez uma vestimenta. Aqui é algo interessante, tá? O que aqui, depois de Gênesis, vamos ver a coisa que nós sabemos o que usou Deus para cobrir a nudez da mulher e do homem, mas alguns acham, e eu também concordo com isso, é só um pensamento que foi, ele matou a um animal e tirou sua pele e cobriu a nudez do homem. E vamos saber quando chegamos ao Isaac que Abraão apresentou um sacrifício. E Isaac falou para seu pai, onde está o cordeiro? E não é interessante que também foi um animal? Então alguns acham que Deus pegou um cordeiro, tirou a pele dele e cobriu a nudez dos homens. Não é interessante? Então, quando Jesus venceu a Satanás na cruz, quando ele fala aqui, Gênesis 3,15, que ele pisou na cabeça, queria falar que Jesus venceu na cruz. Sim? Então, agora vamos voltar para Gênesis 12:3. Quando ele fala aí que abençoarei a los que te abençoam e amaldiçoarei aos que amaldiçoam. Mas também quando ele fala e em ti serão benditas todas as nações do mundo. Então, Brasil também é parte, Peru também é parte, todo o país Centro-América, Europa, todo mundo é parte dessa bênção. E o mais interessante aqui é que ele disse que quando nós queremos abençoar ao país que é de Israel,
Deus também nos abençoa. Por isso que na Bíblia, quando você vai ler Ezequiel, é bom orar pelo país de Israel. Procura a paz, dice de Jerusalém. Sim. Eu oro sempre toda noite. Quero ser abençoado todo dia. E essa é uma promessa que nós temos que orar por o povo de Jerusalém, por Israel. Sim. Agora, estamos bem até ali? Sim. Então, Gênesis 12, 3, a gente tem que decorar, tá bem? Agora não, mas a gente tem que decorar. São versículos importantes, tá bom? Agora, hemos falado de Abraão. Abraão é um homem perfeito, tá? Abraão, como falam aqui, Abraão é um sem vergonha também, né? É um sem vergonha. Por quê? Porque ele mentiu. Ele que falou que a sua esposa Sara era sua irmã. Ele fala, Deus, ele é minha irmã. Mas mentira não tem meio. Ou é mentira ou não é nada. Mas ele falou mentira, né? Porque a Sara é sua esposa. Tá bom? Aí porque você sabe, Deus não gosta que nós sejamos mentirosos. Não é meia mentira, tá? É mentira. Tá certo? Ali. Então, Abraão não era um homem perfeito, mas o que achou Deus em ele? Foi. Vamos a ler Gênesis 12. E olha o que diz acá. Gênesis 12, 1 diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E o que fez? O que fez Abraão? Saiu. Deus gostou da fé de Abraão. O que gosta Deus de nós? A nossa fé em Ele. Porque se a gente coloca a sua fé em Ele, não há coisa nenhuma que nos possa mover de Deus. Sim. A gente fica, como fala o autor de Hebreus, não? É uma ancla firme, né? Não tem. E como diz também, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Abraão era imperfeito, como todos nós. E eu também entro ali nessa lista. Mas Deus gostou da sua fé. E por sua fé, ele foi salvo, né? Então, até aí estamos bem até Abraão. Agora, quem sigue ali? Quem sigue ali depois de Abraão? Isaac, que significa? Estou esquecendo. Abraão significa. Abraão significa padre, pai. Pero Deus muda o nome dele para Abraão, que significa pai de multidões. Sim, interessante, né? Agora Isaac significa sorriso, né? Ele era um homem, ele nasceu e ele estava sorrindo, né? Ele não estava chorando quando nasceu, ele nasceu sorrindo, né? Isaac significa sorriso, sim? Agora, não tem muita coisa da vida de Isaac, sim? Mas Abraão chamou a seu servo para ir até a sua família, onde ele morava com seus pais, para procurar uma esposa para ele. Como se chama a esposa? Rebeca, isso aí, Rebeca. Agora, dizem que Rebeca, ela fazia um trabalho. Ela era pastora ali, ovelhas. Sim. Rebeca era uma mulher forte. E também ela era muito linda, sim. Quando Isaac viu ele ficou em choque, né? Ele falou: quem é essa mulher? Ele ficou em choque, assim. Porque
o que a Bíblia fala, ele ficou assim muito apaixonado com ele. Eu gosto de falar, foi amor à primeira vista, né? Então, a Rebeca, fora de ser forte, linda, era uma mulher íntegra também. Por quê? Porque o servo de Abraão, ele leva, como se chama? Ele leva pendentes, ele leva ouro para dar um dote dela, isso. Mas o que acontece com ela? Seu irmão era muito... A atividade era muito grande. Tinha um irmão que ele queria pegar todas as coisas de valor e ele queria mandar em troca a sua irmã, né? Mas Rebeca também tinha algo. Ele tinha fé também, porque sem conhecer a Isaac, ele obedeceu. E algo interessante aqui é que o servo ele faz uma oração a Deus. Ele pede três orações em específico. Que quando ele leva seus camelos para dar água, que a mulher que está no poço deve beber a todos os seus camelos. Essa é a primeira coisa que ele pede. A segunda coisa que ele pede é que ele haja graça delante de ele e o que falou Abraão, que seja pariente da sua família. É interessante, né, que nós também podemos orar a Deus pedindo algumas como especificações. Você pode orar assim também. E o interessante é que Deus esse servo achou graça durante todo esse tempo até conhecer a Rebeca e logo levar ela até Isaac. Sim. Então, o que eu também gosto é que Rebeca, sem conhecer a Isaac, ele acredita em todas as coisas que o servo conta para o que aconteceu. E ela volta com ela e conhece a seu esposo. Tá bom? Agora, temos a vida de quem? Temos a Abraão, temos a Isaac, logo sigue Jacó. Jacó significa el que pega do talão, como chama? Tornozelo, sim, ele pega ali. Porque quando ele nasceu, sua mãe, no ventre da sua mãe tinha 2 filhos. Sim, mas o primeiro que saiu foi quem? Esaú. Mas bem embaixo estava Isaac, Jacó, pegando o pé de seu irmão, e por isso que seu pai colocou esse nome, né? Jacó, né? Agora, o que acontece com Jacó? Jacó toma a bênção. Antigamente, os pais davam uma bênção. Davam uma bênção para o primogênito, para o primeiro filho, né? Mas o que aqui acontece é que Esaú vende a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Sim. E a primogenitura era uma porção dobrada. Isso. Não somente eram as coisas que o pai tinha para seu filho, senão era algo muito mais especial, como que Deus mesmo está querendo abençoar muito a esse filho, né? Por isso que Jacob, com a ajuda da sua mãe, sim, porque a mãe também entra aqui nessa história, sim, a mãe entra aí e ele ajuda, ele cozinha o prato de lentilha e leva com seu pai. O Jacob já estava todo... o Isaac já estava todo velhinho, ele não podia enxergar, ele não podia ver, e ele começou a palpar a ele, e o Esaú era um homem com muitos, como se fala, velhos, ele era um homem com muitos velhos,
o Jacob é engraçado, sabe o que ele fez? Ele pegou a pele de um animal, se colocou em cima dele e para enganar. Olha isso. Né? Então, isso aconteceu com ele. E como o Isaac não podia enxergar, ele deu a benção para seu filho Jacob. Sim. Mas o mais interessante também é que Esaú depois começa a perseguir a seu irmão por causa disso. Mas depois vemos que Esaú não estava nem ali ele não acreditava nisso, ele não queria, por isso que ele vendeu. E o interessante é que Deus pega a primogenitura de Jacob e não de Esaú. Mas também vemos em Gênesis que Deus cuida também de Esaú, traz bênçãos para ele também, mas não como Jacob. Sim? Então, estamos vendo coisas interessantes que nos dá a entender muitas coisas que a gente não consegue entender, sim? Mas se a gente procura, se eu ficaria explicando capítulo por capítulo, a gente não vai acabar hoje, tá? Então, estou fazendo o mais simples possível, o mais objetivo possível para a gente entender. Vocês não estão conseguindo entender até ali? Sim, você que está em casa entende. Se você entende, pode fazer de uma maneira assim, ou like aí, sim. Então, aqui nós temos ali, já temos Abraão, Isaac, Jacob e José. José é uma história muito linda, sim. José, se você hoje pode ler José, leia José. Por quê? Por que gosto de Josué? Josué foi vendido pelos seus irmãos a um grupo de midianitas. Ele foi vendido por seus irmãos. O pai dele lhe fala, o Jacó lhe fala para o José, leva comida para teus irmãos que estão ali trabalhando tanto no campo, pastoreando as ovelhas. Ele vai tudo obediente. Ele era muito jovem, aproximadamente ele tinha uns 15 anos. Ele vai, sem medo, ele vai, encontra seus irmãos, mas os irmãos tinham inveja dele. Por quê? Aqui tem um problema também. O Jacob amava muito a seu último filho. Ele amava muito, muito, muito. E a gente não pode fazer isso com os filhos. A gente tem que amar a todos por iguais. Sim, aí é uma dica, tá? Então a gente não pode fazer divisão nos filhos, não. A gente tem que amar a todos por igual. Mas Jacó não fez isso. Ele amou muito mais a José que a seus outros irmãos. E seus irmãos, eles sabem que eles tinham envidia disso e venderam a seu irmão a um grupo de midianitas. E o que aconteceu com José? José termina acabando em Egito. E depois disso, mas ele passou para ser governador, ele teve que passar por onde? Pelas provas. Mas qual era a prova? Ele ficou em uma cadeia. Ficou na prisão. E quem vai na prisão? Não, a nova gente boa, né? Vai a pior pessoa, né? Então José estava ali. Mas a grande coisa é que quando você lê a história de Josué, é que Deus disse Josué achou graça. Josué achou graça diante de Deus. E isso repite uma e outra vez. Josué achou graça diante do chefe da prisão. E ele coloca ele como encarregado dos outros homens que estavam ali, né? Como se fala? Presos? Não, outros presos. E aí conhece a dois homens interessantes, a um copeiro e a um padeiro. E depois ele acaba sendo o primeiro governador do Egito.
Por que eu gosto da história de José? Porque as coisas que a gente passa na vida, as provas, têm um propósito. Tudo nessa vida tem um propósito. A pergunta que a gente tem que aprender a fazer a Deus não é para quê? Senhor, por que passando isto? Por que está acontecendo isso comigo? Não. Sempre para quê? Deus tem um propósito em cada provação em nossa vida. E o lindo dessa história é que a história não só acaba sendo que ele é o primeiro governador do Egito, é que ele vê a seus irmãos que o pai, o Jacó, pede a seus irmãos ir comprar trigo em Egito, porque esse tempo havia uma hambruna, havia uma fome grande, que o único lugar onde a gente podia encontrar comida, provisão para a família, era Egito. Porque José tinha essa ideia de querer guardar, sim. E por isso que Egito, nesse tempo, ficou o país mais grande. Assim como fala aqui, no Brasil mais grande do mundo, né? Aí Egito ficou rico. O Egito tinha provisão para a terra inteira. Exato. O que mais aconteceu aí? Que depois que o Jacó manda a seus filhos, José reconhece a eles. Para ser rápido a história ali, José, como fala no livro de Romanos, ele não paga mal por mal. Ele pagou bem por mal. Porque seus irmãos venderam ele, tinham inveja deles. Ele podia mandar mas ele que mostrou para eles. Uma coisa que eu vejo assim em José, foi quando o pai dele chegou lá no Egito e que José, os faraós falam para ele que ele era só, depois dele era José, né? Mas quando José se apresentou para Jacó, ele falou assim: pai, eu sou para Faraó como pai de Faraó. Ele era o dono do Egito. Sim. O pai tinha que obedecer. É tremendo isso, mas. Sim. É por isso que eu falo para você, se você pode ler, leia. Porque tem tantas coisas que a gente estuda e não vê. Por isso que a gente está fazendo panorama bíblico. Porque a gente. Ahorita já estamos acabando, aí vamos a parar. Então, aí vamos a ficar, tá bom? A gente vai começar agora as perguntas, mas a gente vai acabar aí a transmissão, tá bom? Sim. Posso orar e depois fazemos as perguntas? Sim? Senhor Jesus, graças, Pai, por essa noite, graças por esta primeira aula, Senhor, que o Senhor continue nos falando, que o Senhor nos continue ensinando o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa também as pessoas que estão vendo lá em suas casas e que possam decorar os livros da Bíblia e aplicar às suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém.